capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Itens 7, 8, 9 e 10. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por havê-las revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Em um primeiro momento, podemos estranhar que Jesus dê graças a Deus por ter revelado os mistérios ocultos aos mais simples e aos pequenos, que seriam considerados os pobres de espírito, e não aos sábios e aos prudentes, que seriam considerados mais aptos de compreendê-los. Mas devemos entender e considerar que os mais simples são também os mais humildes, que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a todo mundo. Já os mais sábios são muitas vezes mais orgulhosos e envaidecidos da sua ciência mundana, e que tratam Deus de igual para igual, quando não o negam. Ou seja, Deus deixa os prudentes, que na antiguidade era sinônimo de sábio, à procura dos segredos da terra, e revela aos mais simples e aos humildes os segredos do céu. O mesmo ocorre atualmente com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Os espíritos não fazem grandes esforços para convencer as pessoas da sua existência, e sim tendem a se ocupar com quem procura a luz de uma boa fé, dando prioridade a quem age com humildade, àqueles que acreditam possuir toda a luz e que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si. O poder de Deus brilha sobre todos, nas pequenas e nas grandes coisas. Ele coloca a luz com abundância por toda a parte, mas devemos considerar que Deus não quer abrir os olhos à força, uma vez que lhe apraz tê-los fechado. Isso significa que para enxergar é preciso, primeiramente, reconhecer Deus em meio à sua incredulidade, e não dizer como, quando e o que deve ser feito para provar e lhe convencer da sua existência. Deus e os espíritos não se sujeitam à exigência de quem não crê neles. Deus impõe as suas condições e não se submete a dos outros, ouvindo e acolhendo quem se dirige a ele com humildade. Pode-se pensar que Deus poderia dar sinais claros para esses incrédulos, mas de que serviria se mesmo com algumas evidências eles negam a Deus, recusando reconhecer a verdade, pois seu espírito ainda não está maduro o suficiente para reconhecê-la e compreendê-la, nem o seu coração para senti-la. Se dizemos que o orgulho é a catarata que obscurece a vista, então de que adianta apresentar a luz a um cego? Deve-se primeiro curar a causa do mal, ou seja, corrigir o orgulho, e aí sim mostrar-lhe a luz. Mas saibam que Deus não abandona seus filhos, nem os mais perdidos, pois sabe que mais cedo ou mais tarde seus olhos se abrirão, seja por vontade própria ou por dificuldades encontradas na incredulidade. E assim o enxergarão e lhe pedirão graça.